Graça e paz, irmãos. Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Amado Deus maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, meu Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Graças te damos pela oportunidade que temos, mais uma vez, de nós nos assentarmos aos teus pés e no ouvir da tua palavra sermos aperfeiçoados, aprendendo de ti, que é manso e humilde de coração, e entregamos nas tuas mãos tudo o que temos, tudo o que somos, a ministração total e completa desta reunião, para a honra, louvor e glória do teu santo e poderoso nome. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Irmãos, eu peço encarecidamente a vocês, não conversem. Como foi falado, nós estamos gravando a reunião e a ministração de hoje vai ser uma ministração muito importante. Nós passamos, semana passada, nós passamos para vocês o maior mistério de Deus. Qual é o maior mistério de Deus? Cristo. E nós revelamos para vocês, inclusive aqui no canal, essa ministração sobre o maior mistério de Deus, que é Cristo, vai ser colocada também no canal da nossa comunidade. A pregação toda vai ser colocada no canal da comunidade, interligada com a ministração que nós vamos estar realizando agora. Então, o maior mistério de Deus é Cristo, e o maior mistério de Cristo é o Pai. Deu para entender? Então, o maior mistério de Deus, Colossenses capítulo 2, é Cristo. E o maior mistério de Cristo é o Pai. Então nós temos a apostila da nossa comunidade. Eu decidi isso hoje. Era para cada membro ter uma apostila na mão, mas nós colocamos aqui no telão e disponibilizamos para vocês o estudo, esse estudo, no grupo de membros da nossa congregação, da nossa comunidade. Então, prestem muita atenção. Amém? Estudo bíblico para discípulos de Cristo. Quem aqui é discípulo de Cristo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, nós escrevemos uma série de 7 estudos. Nós pregamos na nossa comunidade 7 mistérios de Deus. Dentre esses 7 mistérios de Deus, nós falamos de Cristo e agora vamos falar do Pai. Então, nos estudos passados, nós compreendemos o poder que existe na palavra de Deus e a transformação que ela proporciona na vida de todo aquele que crê na sinceridade do seu coração e clama pelo nome de Jesus. Quando nós falamos, irmãos, sobre a palavra de Deus, preste muita atenção. Quem estuda, quem analisa as Escrituras, quem examina as Escrituras, na verdade, Jesus ele não nos manda ler as Escrituras.
Jesus ele diz: examinai as escrituras. E examinar é diferente de ler. Nós sabemos, a nossa faculdade nós pregamos isso, em outras faculdades também é pregado isso. A palavra Bíblia que nós conhecemos hoje, ela vem do grego, cujo significado é um rolo ou um conjunto de livros, uma coletânea de livros, que compõe o Antigo Testamento, que foi escrito, uma parte em aramaico e uma boa parte em hebraico, e o Novo Testamento, que foi escrito no grego. Então, Bíblia é um rolo, um conjunto de livros. Agora, muitas pessoas pecam e erram quando elas testificam: a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não, está errado isso, gente. Esse argumento está errado. A Bíblia não é a palavra de Deus. Este rolo, este conjunto de livros contém as palavras de Deus, mas em um todo a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém as palavras de Deus. Até porque muitos falsos profetas se levantaram no Velho Testamento, falsos profetas também se manifestaram no Novo Testamento. Então, para você saber, nesse rolo, nesse conjunto de livros, o que procede ou não de Deus, só pelo Evangelho. Então, para nós que somos cristãos, a palavra de Deus, ela é o Evangelho. Então, se você analisar as Escrituras, o Velho Testamento foi abolido? Foi, está escrito. A lei, ela é sombra de uma realidade que só pode ser vista na graça, está escrito. Então, toda a Bíblia tem revelação. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento tem revelação. Mas nós precisamos da direção do Espírito Santo na graça para entender o que procede ou não de Deus. Então, ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você testificar. A Bíblia, ela contém as palavras de Deus. Mas você tem que ter um certo cuidado ao analisar as Escrituras. Então, na apostila, a palavra de Deus para nós é o Evangelho, que se resume na doutrina de Cristo. O termo doutrina pode ser definido como o conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, entre outros. Em resumo, doutrinar significa ensinar, corrigir, levar ao conhecimento de algo. Então, vamos acrescentar na apostila, Efésios capítulo 1, verso 13. Vamos analisar esse texto. Os pastores estão conosco aqui no altar da nossa congregação, eles vão estar fazendo em alta voz a leitura do texto. Efésios capítulo 1, verso 13. Pastor Lucas vai fazer a leitura, confirmando que a palavra da verdade é o Evangelho. Vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 13, diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra da verdade é o Evangelho. E quando nós falamos que o Velho Testamento foi por Cristo abolido, pastor Davi, somos criticados. Aliás, nós somos muito criticados quando nós citamos aquilo que está escrito
na palavra. E quando as pessoas não conseguem atacar o pensamento fundamentado, então elas atacam quem? O pensador. Vamos confirmar então bem rápido que o Velho Testamento realmente foi por Cristo abolido. O pastor Davi vai fazer a leitura. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 14. O verso de número 14 e 15, para nós não nos estendermos muito. Vamos lá. Mas os seus sentidos foram endurecidos, que até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, observe. Paulo, o apóstolo da revelação, declara que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. É claro que aqueles que estudam as Escrituras, teólogos, estudiosos, vão tentar rebater a revelação desse Evangelho, vão citar pastor Lucas, claro, Mateus, capítulo 5, verso de número 17. Esse é um texto que os estudiosos, os fariseus nos dias de hoje, querem viver na sombra do Velho Testamento, eles usam para tentar nos contestar. Então vejam, Paulo disse que o Velho Testamento foi por Cristo aí vem Jesus e diz, leia: Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então peraí, Paulo disse que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Vem Jesus antes de Paulo e diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Parece que tem alguma contradição entre as palavras de Jesus e as palavras de Paulo, mas não tem. É só você ler o contexto. Continue, pastor Lucas. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Simples. Não tem contradição nenhuma. Quando Cristo disse: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, ele diz: nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja o quê? E tudo se cumpriu aonde? Ele ainda não tinha ido para a cruz. Por isso mesmo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei, ela continua. Não foi destruída a lei ela continua para aqueles que querem se justificar pela lei. Mas para nós que vivemos na graça, sim, o Velho Testamento foi por Cristo o quê? Embora Cristo tenha falado sim no Velho Testamento, ele falou pela boca dos profetas por medida. O que passou, passou. Nós que somos cristãos, hoje para nós, a doutrina de Cristo é o que importa. O que passou, passou. Então a lei, ela continua para aqueles que tentam se justificar pela lei, mas nós que vivemos na graça, temos que deixar de lado, sim, o Velho Testamento. Tá? Nós pregamos na nossa comunidade o Velho Testamento? Pregamos ou não pregamos? Mas nós pregamos o Velho sempre pelo Novo. Então ficou claro isso para os irmãos? Então a palavra da verdade é o Evangelho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Toda doutrina de Cristo, gente, toda doutrina, todo o ensinamento de Cristo, aliás, toda a revelação desse Evangelho, toda ela, pode ser resumida em 3 versículos. Eu vou ler. João,
capítulo 1, verso 16, 17 e 18. Abra as Escrituras. Eu enxergo, gente, nessa palavra, toda a revelação do Evangelho que nós pregamos. Diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei, que Paulo chamou de ministério de morte e de condenação, na mesma carta que o pastor leu lá em Coríntios, no capítulo 3, no verso 7, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha o verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho único gerado, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Maravilhosa essa palavra. Nesse texto, encontramos os 3 pilares, gente, fundamentais dos ensinamentos de Cristo: a graça, a verdade e o conhecimento do verdadeiro Deus. Pronto, está aí. Toda a doutrina de Cristo se resume nisso. Ele trouxe a graça, ele trouxe à humanidade a verdade, ele trouxe à humanidade o conhecimento do verdadeiro Deus. Se Jesus revela o verdadeiro Deus, se Jesus revela na sua totalidade a natureza do Pai, gente, se o Pai tivesse sido revelado na sua totalidade no Velho Testamento, precisava o Filho vir revelar? Não. Vamos lá. Jesus Cristo iniciou o seu ministério com a idade de 30 anos. Com 33 anos, ele expirou na cruz por toda a humanidade. Sua doutrina consistia em revelar o amor e a graça do Altíssimo, o Deus que os judeus pensavam conhecer. E os crentes, infelizmente, muitos acham que conhecem e não conhecem. Em João capítulo 8, verso 19, diz: disseram-lhe, pois, os fariseus daquela época, os religiosos daquela época, os estudiosos daquela época: onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis, a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Jesus disse isso para os fariseus, para os religiosos, e disse também isso para os seus discípulos. Em João capítulo 7, versos 16 e 17, sobre a sua palavra, sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos, ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Esse Deus maravilhoso, gente, foi nitidamente observado nas suas palavras, nas suas atitudes, em toda a sua maneira de viver. Ao declarar em João capítulo 14, verso 6,
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele se apresenta como a ponte. Ele se apresenta como o único caminho que leva o homem ao verdadeiro Deus. Então ele se apresenta como a única ponte entre este Deus maravilhoso e toda a humanidade. É por isso que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pastor Davi, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Por que Paulo trouxe esta revelação em cartas a Timóteo? Por que Paulo fala dessa revelação? Vamos à leitura do texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Há um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse único mediador? Jesus Cristo, homem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 11 e 12, Pedro confirma isso quando ele diz, Atos, capítulo 4, verso 11, 12, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Coitado dos católicos, né? A Igreja Católica Apostólica Romana diz que Pedro é a pedra. Pedro não é pedra de coisa nenhuma, gente. O próprio Pedro testifica que Cristo é a pedra, o fundamento é Cristo. Eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa, né? Que Pedro é a pedra, é o fundamento da igreja. Naquela passagem que Jesus diz, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é Pedro a pedra. A declaração de que Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus Cristo é a pedra, não Pedro. Então, repetindo, Ele é a pedra, diz Pedro, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta declaração de Paulo, em conjunto com a declaração de Pedro, nos faz entender que ninguém pode e vai conhecer o Pai fora da pessoa, da natureza de Jesus Cristo. O homem sem Cristo está totalmente afastado da natureza do Pai. Então, Cristo é o maior mistério de Deus. E o maior mistério que Cristo revelou é o Pai. O homem sem Cristo, como nós falamos, está totalmente afastado do conhecimento da natureza do Pai. Pois aquele que tem o Filho, tem também o Pai. E quem não recebe o Filho, não pode receber o Pai. A lógica é simples. Quem recebe o Filho, tem o Pai. Quem rejeita o Filho, não tem o Pai. Primeira Epístola de João 2, 23. Qualquer que nega o Filho, não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também quem? Prestem atenção.
Prestem atenção, igreja. Isso é uma doutrina para quem é cristão ou para quem é judeu? Lembra que eu falei para vocês? Olhem para mim. No estudo passado, inclusive num embate, um debate nosso na televisão, eu sempre tenho falado a respeito disso. Deus tem falado muito no meu coração para bater nessa tecla. Existem judeus, se nós temos que levar pastor Davi, pastor Lucas, ao pé da letra, essa palavra que eu creio foi dada pelo Espírito Santo na graça, existem judeus que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo para eles é um homem qualquer, tanto que eles estão esperando o Messias deles, um outro Messias. Então, o problema de muitos cristãos está nisso. Nós falamos em relação à Páscoa, lembra da Páscoa? Nós falamos que Páscoa é uma festa judaica, e nós provamos nas Escrituras que quem comemora a Páscoa está prestando um culto de adoração a Deus ou aos anjos? Aos anjos. Culto dos anjos. Então preste atenção. O judeu que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele nega Jesus como Messias, ele nega Jesus como Senhor, ele nega Jesus como Salvador. Dentro dessa palavra ele está negando também quem? O Pai. Está negando o Pai. Então quando João ele diz, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. Olha a situação de muitos. Então, cristãos imaturos, crianças, meninos na fé, querem viver como judeus, querem observar as coisas do Velho Testamento. Agora pergunta se os judeus que não aceitaram a Cristo querem ser cristãos, querem aceitar a sua palavra, querem aceitar a sua doutrina. Tem pessoas que não conseguem entender isso, elas estão indo na contramão. Ah, mas Israel é um povo escolhido de Deus. Quem disse isso para você? Ah, mas Israel é salvo, já é um povo salvo. Pastor Davi, o que Paulo fala em cartas aos Romanos, no capítulo 10, no verso 1, sobre Israel. Se Israel não aceitar a Cristo como Messias, como Senhor e como Salvador, se Israel e qualquer outro não passar pelo processo do novo nascimento que se dá pelo poder da sua palavra, não entrará no reino de Deus. Foi isso que o Messias disse ao mestre da lei chamado Nicodemos: se você não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. A salvação está em Cristo, e essa salvação não está na lei, essa salvação está na graça. Então, o que Paulo diz a respeito de Israel? Romanos 10, 1, pastor Davi. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não do entendimento. Então, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Pode continuar a leitura. Olha o problema de Israel, que está sendo o problema de muitos cristãos. Veja que palavra maravilhosa. Continue. Verso 3. 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Agora veja o que nós falamos sobre a declaração de Paulo. Continue. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. A lei termina quando a graça começa. Então, eles, desconhecendo a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça, que não era deles, mas a justiça que vinha da lei, que vinha de Javé, que vinha do Deus do Antigo Testamento. Então, muitos cristãos estão fazendo isso. Eles estão negligenciando a justiça da graça para quererem
de alguma forma, serem justificados pela justiça da lei. Então, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E quem estuda essa revelação, gente, que entende o que esses anjos aloprados fizeram no Velho Testamento, quem estuda, compreende que até os 10 mandamentos que foram dados lá atrás são imperfeitos. A perfeição está na graça. Se o Messias não tivesse vindo, não tivesse se manifestado, nós seríamos, principalmente nós que somos gentios, mais um no meio de uma multidão como Israel, de ignorantes, afastados da verdade. Então, quem tem o Filho, tem o Pai. Mas quem negar, está escrito, quem negar o Filho, também não tem o Pai. Forte isso. Tem pessoas que estão preocupadas, né? Eu tenho que ficar com Jeová para mim ir para o céu. Você tem que ficar com Jeová para você ir para o céu? Se você não ficar na graça, não tem salvação. Agora preste atenção. O que me chama a atenção, pastores, inúmeras vezes me leva, a se perguntar, aqui no nosso ministério mesmo, até quando nós discipulamos alguém, é o seguinte, quer ver, por exemplo, Karina está aqui no culto, qual é o nome do teu pai que te gerou na carne com a tua mãe? Fala em voz alta. José de quê? Tá. Você sabe o nome do teu pai que te gerou na carne com a tua mãe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Alguns foram criados sem pai, mas uma boa parte de vocês sabem o nome, daquele que te gerou. Agora pergunta para alguns crentes: você é filho de Deus? O crente diz: sou. Como se todo mundo fosse realmente filho de Deus. Espera passar. Olhe para mim. Aí você pergunta para alguns crentes, alguns religiosos, e até pessoas que são incrédulas: você é filho de Deus? Essa é a maior mentira. Satanás colocou na cabeça das pessoas, essa é a maior mentira que o inimigo tem pregado, que todo mundo na terra, independente do sexo, da religião, do posicionamento, é rico, é pobre, todo mundo é filho de Deus. É mentira. Não é. Se todo mundo na terra é filho de Deus, Jesus Cristo, então, ele vai ser o maior mentiroso que passou pela face da terra, porque Jesus diz que no mundo existem os filhos de Deus, que estão sendo gerados por Deus, e Jesus diz que no mundo também tem os filhos de quem? Do maligno. Você não precisa de uma faculdade para você poder entender, mas o inimigo vai ocultar isso de você. Porque esse tipo de narrativa de que todo mundo é filho de Deus, que Deus tem a obrigação de salvar todo mundo, gente, faz com que o evangelho das portas escancaradas, largas, sejam pregados. Então, vamos fazer aqui bem rapidinho, Vamos trazer aqui bem rapidinho alguns textos. Nós lemos João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho único gerado, significa que antes de Jesus, na carne, Deus Pai não tinha gerado nenhum filho. O que diz pastor Davi? Primeira epístola de João, capítulo 3. Sobre os filhos de Deus. E o pastor Lucas vai ler João, capítulo 1, verso 21.
Bem rapidinho. Vamos ler. Qual dos dois? João capítulo 1, verso 16 e primeira epístola de João 3, 1. Bugou? A Bíblia ali está sem a folha. Depois eu edito. Amém. Lê primeiro João capítulo 1, 21 ou primeira epístola de João? Como foi dito, então, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, como foi dito, e depois João 1, 16. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 diz: Em voz alta, por favor. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, Olha a conjugação. que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque fôssemos. Continue. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Porque agora. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, amados, agora somos filhos, porque antes eu não era. João capítulo 1, verso 21. Diz: E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? Perdão, é João capítulo 1, verso 12, perdão. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pera aí. Isso se aplica a Israel? Se Israel não receber a Jesus, vai poder se tornar filho de Deus? Lê de novo. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem ser feitos. O quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Continue. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Muito bem. Então Deus não gera filhos na carne. Que fique bem claro isso a todos. Então, você pergunta para uma pessoa: você é filho de Deus? Ela vai dizer: claro que eu sou. Quem vai querer ser filho do diabo? Às vezes o camarada é semente ruim. Você perguntar para aquele camarada que entrou na escola, que matou aquelas crianças inocentes, pergunta para ele se ele é filho de Deus. Pergunta para ele, para aquele aloprado, se foi Deus que trouxe ele no mundo, se ele é filho de Deus. Ele vai dizer para você que ele é filho de Deus. E se você perguntar para ele qual é o nome de Deus, porque você sabe o nome do teu pai que te gerou na carne com a tua mãe, você se diz filho de Deus, então você tem por obrigação saber o nome de Deus. 90% das pessoas, elas vão dizer: o nome de Deus é Jeová. Se você perguntar para as testemunhas de Jeová, qual é o nome de Deus? Jeová. Você pergunta para o católico, qual é o nome de Deus? Alguns católicos não aceitam, mas alguns padres que eu debato com eles, brigam e dizem: é Jeová. Mas existe fundamento para esse nome nas Escrituras? Nós vamos estudar isso agora aqui. Vamos lá. 99% das pessoas vão de declarar Jeová, mas existem textos bíblicos que podem confirmar que Jeová é o nome de Deus? Alguns podem até dizer: na minha Bíblia aparece
o nome Jeová em muitas passagens do Velho Testamento, principalmente se você pegar a Bíblia das testemunhas de... Eles saíram enxertando Jeová em tudo que aparecia. Aonde aparecia a palavra Senhor, eles substituíram a palavra Senhor por Jeová. Por isso que aparece tanto Jeová na Bíblia. Alguém aqui já foi testemunha de Jeová? A irmã Rosângela já foi. Então vamos lá. Aí que está o problema, gente. Não existe a palavra, preste atenção, não existe a palavra Jeová em nenhum dos textos originais em hebraico. Esse nome não existe em hebraico. Não existe o nome Jeová em hebraico. Da forma como nós estamos falando, não existe no hebraico. Vamos explicar. Nós falamos em estudos passados o significado da palavra Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, cujo significado é um rolo ou um conjunto de livros, que representam o Velho e o Novo Testamento. Quem estuda as Escrituras sabe que no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico e uma pequena parte em aramaico, na língua hebraica não existe a letra J e não existem as vogais que nós conhecemos. Qualquer pessoa que estuda sabe disso. No hebraico não tem a letra J, no hebraico não existem as vogais. Então já deu para você perceber que Jeová é um nome que foi enxertado no Velho, no hebraico, no original não existe. Todo problema que envolve a pronúncia desse nome, gente, começou lá em Êxodo, capítulo 3, verso 13. Você vê como tempo de televisão realmente é curto. Nós tentamos ali fazer um resumo para explicar para os ignorantes uma coisa que eles estudam e já observaram, mas não querem aceitar. Então, de onde vem a pronúncia do nome Jeová? Pastor Davi, Êxodo capítulo 3, verso 13. Não se esqueçam que no hebraico não tem a letra J e não tem as vogais. Vamos à leitura. Êxodo 3, verso 13. Presta atenção. Então disse Moisés a Deus: eles que quando vieram aos filhos de Israel, lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, eles vão me perguntar, aquele que falava com Moisés face a... Moisés viu ele sentado num trono. Está lá em Êxodo capítulo 24, verso 9. Quando o Evangelho diz que Deus nunca foi visto por... Então aquele que falava com Moisés, Moisés disse a ele: quando eu for aos filhos de Israel, e eu disser a eles que o Deus de vossos pais me enviou, se eles me perguntarem qual é o teu nome, que lhes direi? Então, o nome é a identidade de uma pessoa. Qual é o teu nome? Que lhes direi? Êxodo capítulo 6, verso 2 e 3. Pastor Lucas. É claro que aparece aqui a palavra Deus. Esse é o problema maior, né? Que essa palavra Deus também no hebraico, ela vem escrito como Elohim, deuses, não Deus. Nos textos originais, a palavra Deus, ela aparece no plural, está em aberto. Mas vamos lá, Pastor Lucas, Êxodo 6, 2, 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Presta atenção, eu sou o...
Preste atenção nessa palavra Senhor. Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Vamos esmiuçar isso. Ele disse: eu sou o Senhor. Não tem Jeová ainda aqui. Jeová, Senhor, só vai virar Jeová depois da morte e da ressurreição de Jesus. Você vai entender como. Então ele diz: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. como o Deus. Ele não era como se fosse o Deus todo. Tá claro isso? Como o Deus. Como o Deus todo mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Foi aquele erro idiota que o padre aplicou quando ele disse que Jesus fez a leitura no templo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele pegou a tradução e colocou que aquele Senhor é Jeová. Então vamos explicar isso para vocês. Quem está entendendo? Então, Senhor. Esse nome ou essa palavra Senhor, gente, é a chave de todo o problema. Pois na nossa Bíblia, onde aparece a palavra Senhor, vem escrito nos textos originais em hebraico o tetagrama YHWH. Então, na sua Bíblia, onde aparece Senhor, nos textos originais vem YHWH. Você observa aí que não tem J e não tem vogal. É o tetagrama. E como se pronuncia então YHWH? Porque esse foi o nome que ele deu. Esse é o nome dele. Quem falava com Moisés face a face, o nome dele é esse. Esse é o nome certo dele. Não é Jeová. O nome dele é esse. E como que se pronuncia YHWH? Tenta. Como? Para alguns estudiosos da literatura judaica, o nome do Deus do Monte Sinai era impronunciável. Segundo a explicação científica, os judeus primitivos passaram a não pronunciar esse nome por se sentirem temerosos em transgredir o terceiro mandamento da lei. Então, dos 10 mandamentos que ele deu, o terceiro foi esse. Pastor Davi, Êxodo capítulo 20, verso de número 7, o terceiro mandamento dele. Você vai entender como YHWH virou Jeová e como a humanidade foi enganada e está sendo enganada, acreditando que Jeová é o nome de Deus. Preste atenção. Vamos lá. Terceiro mandamento dele. Palavras de Êxodo capítulo 20, verso 7. Preste atenção. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente tomar o seu nome em vão. Então eles não podiam. Os judeus antigos, os mais antigos, sabiam a pronúncia desse nome, mas eles tinham um receio, um medo de pronunciar o nome dele, porque se eles falassem esse nome de uma forma em vão, eles eram acometidos por pragas e por mal. Então eles não falavam, não pronunciavam esse nome, os que sabiam esse nome. O que se sabe, isso é história, gente. Eu tentei falar isso para o padre, mas o padre... É que a pronúncia certa desse nome se perdeu no cativeiro da Babilônia. No tempo em que YHWH
pegou o povo dele e entregou o povo dele nas mãos de um rei perturbado, endemoniado, pagão, chamado Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Então olha para mim, eles já não falavam o nome dele, e quando eles foram entregues na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, gente, eu vou passar esse filme aqui, pode colocar no cronograma, eu vou passar de novo aqui. Deus no banco dos réus. A Igreja Católica bloqueou esse filme, as igrejas evangélicas bloquearam esse filme, por isso que não existe uma versão dele em português. Você só consegue pela internet em inglês. E não é um filme de ficção científica, é verídico. Esse filme é verídico. Na Segunda Grande Guerra Mundial, alguns judeus que estavam prestes a morrerem no campo de concentração, seriam na câmara de gás, e não eram judeus quaisquer, eram políticos, eram advogados, juízes, mestres da lei, se questionando o porquê estavam ali, por que estavam passando por aquilo, o que eles tinham feito para passarem por aquilo. Imagina, os pais vendo seus filhos na câmara de gás, eles começaram a questionar Deus, o Deus deles. Isso aconteceu, gente, e eles colocaram o Deus deles no banco dos réus. Então vamos julgar o nosso Deus, se está certo ou não o que ele está fazendo. Aí arrumaram um advogado para Deus, está lá o filme, parece até uma piada. Arrumaram um advogado para Deus, arrumaram um promotor para poder acusar Deus, não, no caso Jeová, né, para julgar. E aí eles começaram ali. O interessante do filme é que eles começam a contar a história de Israel, do povo deles. E quando chega nessa parte da Babilônia, eles dizem: mas não foi o nosso Deus que nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia? E se você lê nas Escrituras, o profeta que presenciou o que aconteceu no jugo da Babilônia foi o profeta Jeremias. Jeremias ficou tão assombrado com as coisas que ele viu, que debaixo do jugo do rei da Babilônia, que Jeová colocou, as mães pegavam suas crianças recém-nascidas, porque a fome era grande demais, jogavam as crianças em talhas de pedra para alimentar o povo, comiam a carne dos seus próprios filhos. Jeremias falou disso. Ele ainda pergunta a Jeová, ou Yahvé, ou YHWH, as mães piedosas vão estar cozinhando os seus filhos para estarem comendo a carne dos seus filhos? Jeremias, capítulo 27, verso 6. Eu vou ler. E agora, diz Javé, eu entreguei todas as nações, todas essas terras, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu o quê? Servo. E ainda os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Israel foi traído por YHWH. A história nos mostra que ao entregar todos os reinos da terra nas mãos de Nabucodonosor, o povo de Israel, em meio à fome, se viu obrigado a matar e a comer a carne dos seus próprios filhos. Agora vamos entender como YHWH virou Jeová. E para isso, nós necessitamos de relembrar
que a pronúncia desse nome, ali no cativeiro da Babilônia, que a pronúncia desse nome ali já havia se perdido por completo. Eu disse isso para o padre. Ele não quis ouvir. Mas é história. Na segunda metade do primeiro milênio da nossa era, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos já tinham morrido, os escribas, conhecidos como maçoretas, introduziram um sistema de sinais vocálicos para facilitar a leitura do texto, YHWH. Ou seja, buscando uma interpretação para a pronúncia do nome que havia se perdido, ao introduzir as vogais e a letra J, eles passaram a pronunciar Jeová, Javé, e na nossa língua virou Jeová. Logo, YHWH virou o quê? E as testemunhas de Jeová pegaram e enxertaram na Bíblia, aonde aparece a palavra Senhor. Existe uma frase dita por um matemático italiano, um professor de matemática aqui, pastor Davi, Giuseppe Piano, que disse o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, independente de ser YHWH, a pronúncia, ou Jeová, ou Javé, o que seja, esse nome está associado à divindade, ao Senhor que falava com Moisés no Monte Sinai. Pastor Lucas, Êxodo capítulo 33, verso 11, é só juntar as peças do quebra-cabeça. Êxodo 33, 11, é claro que quando diz a Deus tem vários nomes, não, a pronúncia é uma, os adjetivos, as abreviações que eles colocam são outras. Por exemplo, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová paz, Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, é o nome, as abreviações que eles dão, mas sempre a raiz é o tetagrama, ou Senhor. Deu para entender? Quem está entendendo? Então vamos lá, Êxodo 33, 11, já vou terminar. Diz: E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Isso é o que está escrito na nossa Bíblia, falava ao Senhor. Aí eles colocam na Bíblia das Testemunhas de Jeová, falava a Jeová face a face, mas a tradução diz, falava YHWH, face a face com Moisés. E por que falava com Moisés? Porque Moisés era mediador dele e do povo. Mas como nós lemos há pouco, só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não foi lido isso? Há um só e um só mediador entre Deus e os quem? Então Paulo anulou Moisés como mediador de Deus. Logo, YHWH não é o Deus que Cristo veio revelar. O Evangelho nos mostra isto em comparação. O estudo está com vocês. Quem for espiritual e tem interesse, pega todos os textos e lê. YHWH foi visto várias vezes em forma humana. Ele apareceu várias vezes no Velho Testamento, e a teologia
inventou uma palavra que não tem na Bíblia para tentar explicar essas aparições. Teofania. Então ele foi visto, mas o Pai, que Jesus veio nos revelar, homem nenhum jamais viu. João 1,18, João 5,37, 1 Timóteo 6,16, por aí vai. Aí abre-se parênteses, observem o estudo das diferenças. Quem tem esse estudo? Quem tem esse estudo das diferenças? Não tem. E por que não tem? Esse é o estudo mais completo da nossa comunidade. Tem mais de 20 folhas esse estudo, onde nós mostramos em todos os textos bíblicos a diferença que existe entre o Deus que Jesus veio nos revelar e o Deus que Moisés servia. Então, quem não tem esse estudo, levanta a mão. Eu vou postar, eu vou colocar o estudo para vocês no grupo de membros da nossa comunidade. Deixa que eu ponho. Eu vou pôr lá. Baixa o estudo, se possível, imprime numa folha e tenha a hombridade e o interesse de ler. Pega as escrituras e faz a comparação. Porque muitos de vocês não crescem porque não querem crescer. Porque desprezam os estudos e as revelações de Deus. Porque esse estudo da nossa comunidade já tem mais de 20 anos. E tem membros aqui que são antigos e já poderiam ter, se tiveram acesso a esse estudo, onde foi parar, eu não sei. Estou terminando já. Em todo o ministério de Jesus, Jesus nunca falou abertamente que Jeová era o nome do pai dele. O padre usou aquela tradução. Quando ele entrou lá no templo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas o problema é que ele não entende que o Senhor do Novo Testamento também falou no Velho Testamento. Quantos senhores existem? Jesus disse: ninguém pode servir a dois. Então o Senhor da graça, pelos profetas, também não falou no Velho Testamento? Para você saber se esse Senhor é Jeová ou é o Cristo, só pelo Evangelho. Pastor Lucas, João 16, 25. Já está terminando, gente. Jesus falava do Pai abertamente? Falava? Vamos provar isso. João 16, 25. João. E o pastor Davi vai ler João capítulo 17, 25 e 26. E nós vamos terminando. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Jesus falava do Pai dele abertamente? Se Jesus não falava do Pai abertamente, me mostra então quando Jesus falou que Jeová era o Pai. Ele não falava abertamente, ele falava por parábolas. E por que falava por parábolas? Qual o mistério? Por que ele ocultava? Por que ele escondia? João 17, 25. Para aqueles que acreditam que Jeová é o nome de Deus. Pai justo, o mundo... Só um minutinho, pastor Davi, desculpa. Pai o quê? Isso me faz entender, pastor Davi, que esse pai que ele está falando é o que ele não pregava abertamente? Então, pai justo, que eu não prego abertamente. Continue. Pai justo, o mundo não te conhecia, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, é que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, quem fez conhecer o nome de Deus? Respondam. Se ele não tivesse vindo.
Então quem é Jeová? Porque Moisés fez conhecer esse nome. Esse nome foi dado para Moisés pelo tetragrama. Se foi Cristo quem revelou o nome do Pai e não Moisés, então quem é Jeová? Jeová é um anjo. Para nós terminarmos aqui essa parte do estudo, o que diz Atos dos Apóstolos? Abra sua Bíblia. Capítulo 7, verso 35. Você aprendeu que Deus falou face a face com Moisés. Você aprendeu que Deus tirou o povo da terra do Egito. Mas o que diz Atos dos Apóstolos 7, 35? Diz Estevão, primeiro mártir: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e o quê? Mas pela mão de quem? Pela mão de quem? Que lhe apareceu no sarção. Agora está falando do anjo. Foi este, no caso o anjo, que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Jeová é um anjo, mas não é um anjo qualquer. Olhem para mim. Jeová é um anjo. Se Deus tinha um propósito para Moisés, na sua onisciência, ainda que os anjos estivessem debaixo da sua autoridade, ou tinham que lhe obedecer, o propósito era esse: que Moisés fosse apenas príncipe e libertador. Mas o anjo mudou o propósito de Deus e fez dele príncipe e juiz. Você está conseguindo entender? E aí, na narrativa, quando isso acontece, no verso 42, Estevão diz, é só você ler Atos 7, 42, Deus se afastou. Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército dos céus. Israel fica debaixo da autoridade dos anjos. Jeová é anjo. Todos os caminhos, olhem para mim. Mas pastor, que anjo é esse? É só as pessoas entenderem como realmente aconteceu a rebelião dos anjos. Não aconteceu como eles estão pregando. Quando as pessoas estudarem acerca da rebelião, como ela aconteceu, tudo vai se clarear. Eles vão entender que ela veio se dando no Velho Testamento, principalmente debaixo da autoridade de um povo, Israel. Então preste atenção, olhem para mim. Todos os caminhos levam um homem a Jeová. Todas as religiões, deu problema aí? Deixa gravando. Todos os caminhos levam o homem a Jeová. Todas as religiões levam o homem a Jeová. E o único caminho que leva o homem ao verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Por isso, a porta, ela é estreita. Eu vou terminar esse estudo dizendo para vocês o seguinte. Mateus capítulo 11, verso 25 ao 27.
Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sejamos humildes para aceitar que o maior mistério de Cristo, que Ele veio revelar, é a natureza do Pai. E o conhecimento do Pai levará o homem à vida eterna. João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Amém? Bem forte para Jesus.